O material de hoje está intitulado Características que a Igreja poderá identificar no Anticristo antes do arrebatamento. Profeticamente, sabemos que o Anticristo, o alvo dele é dominar a religião de Israel, né? Significa sentar-se no templo de Deus querendo parecer Deus. E esse domínio da religião de Israel se fará, claro, por uma religião abominável a Deus. O padrão do dragão é o espiritismo. Então, o Anticristo certamente virá com características da religião espírita, virá com características do espiritismo, tá ok? Bom, para iniciar, virando a folha aí, eu coloquei para vocês, vamos lembrar só alguns textos, para nós entendermos que o tempo que nós estamos vivendo, nós estamos no ano de 2022, o ano de 2029, isso é uma aproximação, nós não temos certeza dessa data, mas os livros de cronologia bíblica sempre colocaram que Jesus Cristo morreu provavelmente no ano 29 da era cristã. Então, significa que em 2029 fará 2000 anos da morte de Jesus, lembrando que é uma data aproximada. Como essa data ela é significativa, fazendo 2000 anos da morte de Jesus, nós não sabemos se terá início o princípio de dores, ok? E não sabemos se será o arrebatamento, ou se é o fim da grande tribulação, ou não sabemos se vai apenas iniciar um período que até o princípio de dores seria futuro. Não tem como nós sermos precisos na data do arrebatamento da igreja, na data do início da grande tribulação. Mas para mostrar que existe um plano de Deus, existe um projeto, eu separei alguns versículos que nós já estudamos no curso de Apocalipse. O primeiro versículo é Gênesis capítulo 3, versículo 8. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. Esse é o momento do encontro de Deus com Adão e Eva após eles pecarem. O primeiro encontro de Deus com Adão e Eva após pecarem. A primeira coisa é nós entendermos aquela expressão ali, viração do dia. Porque essa expressão, virando a folha, ela vai ter um significado especial. Eu separei aí também Isaías capítulo 46, versículo 10, que ele diz, Deus diz, né? Anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade. Ou seja, Deus já estava anunciando o fim desde o princípio, então ele já estava anunciando o fim nesse versículo de Gênesis capítulo 3, ok? Versículo 8, e até em outros momentos, quando ele faz separação entre a luz e as trevas, entre noite e dia, né? Ele estava de alguma maneira já trazendo um símbolo da salvação, que é a separação do bem e do mal. Bom, na quarta folha, virando a folha, eu coloquei uma explicação sobre esse termo viração do dia em Gênesis 3:8, que diz assim: o primeiro encontro entre Deus e o homem após o pecado ocorreu em uma hora específica, que foi na viração do dia, conforme a versão corrigida, que é normalmente usada por nós. Tardinha, conforme a versão revisada. A brisa da tarde, conforme a versão King James. E a brisa do dia, conforme a Bíblia de Jerusalém. E eu explico. Viração do dia é tradução do hebraico Leruach Hayon, que descrevia um período conhecido como tarde, ou hora nona, ou ainda 3 horas da tarde. Ou seja, a hora que Deus encontrou-se com Adão e Eva foi a mesma hora que o Cordeiro de Deus morreu, que Jesus Cristo morreu. Jesus encontrou-se com Adão e Eva. Esse primeiro encontro após o pecado foi na hora nona, ok? Então, a partir desse evento, Deus vai criar uma simbologia no Antigo Testamento para nos indicar a hora da morte do Messias, ok?
Bom, vamos ver alguns exemplos dessa simbologia. Eu separei para vocês Números capítulo 9, versículo 15, ok? No tabernáculo, o sacrifício de destaque, a hora do sacrifício era à tarde, ou seja, a hora nona. Lembrando que o meio-dia é a hora que inicia a tarde, tá ok? Então ela tem aquele crescimento até as 3 horas da tarde e depois ela o sol vai declinando o calor. Então, 3 horas da tarde, hora nona, é esse meio da tarde, ok? Números 9:15 diz: e no dia de levantar o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho, e à tarde estava sobre o tabernáculo com uma aparência de fogo até amanhã. Bom, então por que esse destaque da tarde? Ok? Tudo isso vai estar ligado à simbologia da morte do Cordeiro. Em Êxodo 12:18, no primeiro mês, aos 14 dias do mês, à tarde, comereis pães asmos até 21 do mês à tarde. Então a Páscoa também dispensava comer à tarde. O incenso, né, e acendendo Arão as lâmpadas à tarde, o incenso deveria ser aceso à tarde, conforme Êxodo 30, versículo 8. A purificação do imundo, né, diz em Levítico 11:24, e por este sereis imundos, qualquer que tocar o seu cadáver imundo será até a tarde, ou seja, a tarde era a hora da purificação do imundo. Então eu comentei embaixo, a hora da purificação do homem era a mesma hora que Yahvé havia se encontrado com Adão após o pecado. E ali então foi organizado esse plano da salvação. Em Esdras capítulo 9, versículo 4, está escrito: então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras do Deus de Israel, por causa da transgressão dos do cativeiro. Porém eu me fiquei assentado atônito até ao sacrifício da tarde. Então o sacrifício da tarde, claro, como foi instituído por Deus, ele é o mais importante, porque será também, claro, a hora da morte do Messias. Separei também Daniel 9:21 para falar sobre as 70 semanas de Daniel, essa que é talvez a revelação mais importante, que nós usamos ela como relógio para os eventos escatológicos. Afinal, 69 semanas se cumpriram na morte do Messias. Existe uma última semana a se cumprir, que é a grande tribulação. E esse intervalo entre a semana 69 e a 70ª semana é a era da igreja. Ou seja, esse intervalo entre a morte do Messias e o início da grande tribulação. Esse período é chamado de era da igreja. Então, as 70 semanas, por esses e outros motivos, ela é uma grande evidência de que a igreja é arrebatada antes da grande tribulação, porque termina a era da igreja, volta a era de Israel, né? Então faz sentido você acreditar que a igreja não estará mais aqui na terra. Então eu coloquei o título, o sacrifício da tarde e as 70 semanas de Daniel. Em Daniel 9:21 diz: estando eu, digo, ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Então, essa importante revelação também aconteceu na hora do sacrifício da tarde. Sempre lembrando, a hora do sacrifício da tarde é a hora nona, a hora que Jesus morreu. É a mesma hora que Deus encontrou com Adão e Eva após eles pecarem. Essa hora se tornou um símbolo de expiação no Antigo Testamento. E no Novo Testamento também, claro, será usado. Bom, falamos sobre a morte de Jesus, a morte do Cordeiro, as revelações. Agora, nós sabemos que depois que a igreja for arrebatada e iniciar a grande tribulação, no final da grande tribulação, a Bíblia profetiza um encontro do Messias com Israel. Essa é a profecia de Zacarias. E o profeta Zacarias também vai dizer uma hora em que vai se cumprir esse encontro de Deus com Israel, o encontro do Messias com Israel. Veja,
Zacarias capítulo 14, vou ler os versículos 3, 4 e 7. E o Senhor sairá e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. E naquele dia estarão os seus pés sobre o monte das oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente. E o monte das oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. Mas será um dia conhecido do Senhor, será um dia conhecido de Yahvé. Nem dia nem noite será, e acontecerá que no tempo da tarde haverá luz. Então, Zacarias também anuncia a hora do encontro de Jesus com Israel, assim como estava marcado a hora da morte de Jesus pelos gentios, pela humanidade, né? Está marcado também uma hora para o encontro de Jesus com Israel, no fim da grande tribulação. E é a mesma hora, na hora do sacrifício da tarde. Bom, falando sobre a morte de Jesus, eu separei João 20, versículo 19, que diz: chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhe: paz seja convosco. Ou seja, isso aconteceu também à tarde, quando Jesus se apresenta para os israelitas. Então nós observamos que essa é realmente uma hora especial, ela estava programada. Separei também Atos capítulo 10, versículo 3, que fala sobre a salvação dos gentios, quando Cornélio vai ter uma visão, né? Está escrito: este quase a hora nona, ou seja, a hora do sacrifício da tarde, quase a hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Então foi na hora nona. Também, por que a hora nona? Porque os judeus, eles contam a parte do dia, a parte clara do dia, contando a partir de 6 horas da manhã. Então, de 6 às 12 horas, ok, são 6 horas, e à tarde são 15 horas. De 6 às 15 horas, quantas horas nós temos? 9 horas. Então, ali começa a hora nona. E sobre a morte do Cordeiro Pascal, Números capítulo 9, versículo 15, diz: e no dia de levantar o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho. E a tarde estava sobre o tabernáculo como uma aparência de fogo até amanhã. Ou seja, aquela era a hora, né, que o Cordeiro Pascal seria morto. E em Êxodo capítulo 12, versículo 3 e 6, diz: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. E o guardareis até o 14º dia desse mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Esse texto de Êxodo, então, é aquela primeira Páscoa que eles celebraram lá no Egito, para escapar do anjo da morte. Ok? Então, aquele cordeiro que especificamente ali está simbolizando diretamente Jesus. Ok? Então, eles estando lá no Egito, o cordeiro que vai livrá-los do anjo da morte, ele tinha que ser sacrificado que hora? Ele tinha que ser sacrificado na hora nona. A mesma hora que Deus encontrou-se com Adão e Eva após o pecado. A mesma hora que Jesus vai morrer. Então, nós estamos vendo que existe um plano de Deus na história. Okay? Deus escolhe até uma hora para o seu filho morrer. E já vimos que escolhe também uma hora para o seu filho voltar, a mesma hora, às 3 horas da tarde, lá em Israel, ou chamada hora nona. Aqui no Brasil equivale às 10 horas da manhã, ok? Bom, ainda falando sobre a morte de Jesus, Mateus capítulo 27, versículos 45, 46 e 50, diz: e desde a hora sexta, ou seja, desde o meio-dia, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona, ou seja, houve trevas do meio-dia até as 3 horas da tarde.
E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Mas Jesus deu de novo um forte grito e expirou, ou seja, Jesus morre naquela mesma hora que Deus encontrou com Adão e Eva após o pecado, e também é a mesma hora que o Cordeiro Pascal deveria morrer, e por todo o Antigo Testamento nós vimos que essa hora ela é especial para Deus, ok? Então eu coloquei uma pergunta aí para vocês também. Quanto tempo falta para a volta de Jesus? Bom, nesse tempo, vamos colocar, não tem como nós afirmarmos quanto tempo falta para a volta de Jesus. Não dá para dizer se vai ser agora, sexta-feira, não dá para dizer se vai ser daqui 7 meses, não sei se vai ser daqui 7 anos, daqui 10 anos, não dá para dizer. Ok? Essa não é uma resposta precisa. A Bíblia nos disse que horas que ele vai se encontrar, às 3 horas da tarde. Eu acredito até que vai dizer o dia, né? Mas o dia, vamos dizer, o dia do ano, né? Tá certo? A festividade, o momento que ele vai se encontrar. Mas de qual ano? Nós não sabemos. Pode ser de 2022, 2029, pode ser de 2030, não tem como nós termos certeza. Mas eu separei alguns versículos, Mateus capítulo 24, 36, que diz: porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Olha, a hora, Zacarias já disse, né? Assim como quem vivia nos dias do Novo Testamento saberia a hora que o Messias morreria, que era a hora do sacrifício da tarde, a hora da morte do Cordeiro Pascal, João Batista certamente sabia. Quando ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João Batista ele era um expert em Bíblia, talvez fosse o maior expert em Bíblia. Ok? Por quê? Ele não estava entre os rabinos, entre os grandes mestres, mas ele certamente viveu para estudar as Escrituras, já que ele era um sacerdote, e o sacerdote era aquela família que eles deveriam viver se preparando, estudando a Tanakh, como eles chamavam, o nosso Antigo Testamento, se preparando para exercer o seu ministério, que começaria com 30 anos. Ele nunca exerceu esse ministério, né? Ou exerceu por poucos meses, porque quando Jesus inicia o seu ministério com quase 30 anos, João Batista teria 30 anos e poucos meses. Então, ou ele tentou exercer o ministério e expulsaram ele de lá, ou ele não quis ficar lá por causa da confusão que estava aquele mundo ligado a Herodes, né? O sacerdócio estava submisso, era Herodes que escolhia quem seria o sumo sacerdote. Imagine, ele estava nas mãos dos políticos e dos políticos corruptos, né? Estamos falando de Israel, né? Do Brasil não, né? Ok? Então, ele, talvez tenha saído de lá com 30 anos, mas até esse momento, tendo ele a obrigação de estudar as Escrituras e sendo ele um menino cheio do Espírito de Deus, ele deve ter estudado muito, deve ter se dedicado e Deus deve ter lhe iluminado. Então certamente ele não estava sentado junto com os sábios rabinos, mas ele deveria ser um dos maiores conhecedores. Quando ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele está dizendo que ele sabe a simbologia do Cordeiro Pascal. O Cordeiro Pascal é o Messias, ele vai morrer na hora do sacrifício da tarde. Ele vai morrer na mesma hora que Deus encontrou-se com Adão e Eva. Bom, mas aqui Jesus Cristo diz que ninguém sabe aquele dia e hora. Jesus também não está dizendo que ninguém saberá. Por quê? Porque ele estava escrevendo na história. Ele falou isso, claro, antes dele morrer. Nós que lemos hoje que ele morreu na hora nona, nós confirmamos no Antigo Testamento e dizemos, aquela hora estava programada. Os homens poderiam não entender, mas aquela hora estava programada. O dia também estava programado? Sim, era Páscoa. Então o dia e hora estava programado. Era Páscoa na hora do sacrifício da tarde. Bom, em relação à sua volta, nós já vimos que o seu encontro com Israel
a sua volta no fim da grande tribulação, é dito que será na mesma hora do sacrifício da tarde, ou seja, na hora nona. Então também está programado o dia. Vamos ver se também a gente consegue entender, está programada a hora, Diego. Vamos ver se a gente consegue entender o dia. Virando a folha, eu separei, por exemplo, Mateus 24, 32 e 33. Nós podemos até não ter certeza do dia, da hora, do mês, do ano, mas a Bíblia nos deixa claro que nós conseguiremos perceber que aquele dia está próximo. Veja, o texto de Mateus diz: aprendei, pois, esta parábola da figueira. A figueira é Israel. E ele diz: quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. E olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Então veja, as pessoas podem ser pegadas de improviso, ou elas estarem percebendo. Ora, existem sinais que indicam que Jesus está se aproximando. O sinal que ele falou aqui nesse contexto foi a recuperação do Estado de Israel. Há 80 anos atrás, Israel não tinha terra. Está fazendo 73 anos que eles conquistaram o direito de estar em Canaã, foi quando foi proclamada a sua independência. Ok? Então, aqui Jesus Cristo está dizendo que nós devemos ter cuidado para que aquele dia não venha de improviso sobre nós. Ou seja, nós não podemos estar desprevenidos. Se nós estivermos prevenidos, nós vamos entender que esse dia está próximo. E o versículo 36 de Lucas, capítulo 21, ele diz: vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Então, esses textos, eles nos deixam claro que a igreja poderá entender, não com precisão, mas a igreja vai conseguir entender que Jesus está voltando. Isso está claro nas Escrituras. Separei também Atos capítulo 1, versículos 6 e 7, onde diz: aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Okay? Ou seja, Jesus Cristo, ao mesmo tempo que ele dá sinais, mas ele diz: olha, não tem como vocês saberem os tempos determinados, certamente com todos os detalhes. Então nós entenderemos no geral, mas não vamos conseguir saber, olha, falta uma semana. Esse detalhe, esse detalhe eu acredito que nós não chegaremos. Mateus capítulo 16, versículo 3, Jesus Cristo diz: e pela manhã, eles dizem, né, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis diferenciar a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos? Então Jesus Cristo está dizendo que os sinais dos tempos, eles devem ser conhecidos, né? Devemos conhecer os sinais dos tempos, porque nós entendemos até os sinais da natureza. Então, assim como a natureza nos dá sinal de que vai fazer calor, vai chover, também ele está dizendo que Deus vai nos dar sinais, entendendo que Jesus Cristo está voltando. E por fim, nessa parte eu coloquei Hebreus 10, 25, que diz: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Ou seja, a igreja vai perceber que aquele dia está se aproximando. Como eu disse, nós não sabemos, ok, se não
teremos como dizer, ó, faltam tantos dias, faltam tantas semanas, tantos meses, tantos anos, não tem como nós sermos precisos, mas que a igreja vai perceber sim. Tudo isso eu estou falando para vocês para dizer o seguinte, o que todos estão dizendo e o que parece realmente é que nós estamos vivendo os últimos dias. Então, essa simbologia ligada ao dia e à hora da morte de Jesus, ok? Já vimos a hora do encontro de Jesus com Israel. Toda essa simbologia está nos ensinando que Deus, ele determinou as coisas não acontecem por acaso, ok? Ele, por exemplo, determinou uma hora para a morte de Jesus. O que nós vemos na Bíblia? Nós vemos por 2 vezes o Evangelho de João dizendo que queriam pegá-lo para matá-lo, mas por 2 vezes diz, ainda não era chegada a sua hora, ou seja, Deus determinou uma hora para a morte do Messias. É claro que aqui vão entrar aqueles hereges, né, Agostinho de Hipona, que criou uma interpretação da doutrina da predestinação, dizendo o seguinte, que Deus determinou até que os homens desejassem matar Jesus. Não, não é isso que a Bíblia ensina. Deus não predestinou todas as coisas. Deus permitiu que os homens matassem Jesus. Agora, ele escolheu uma hora que nessa hora ele permitiria que eles matassem. Ok? Mas as outras coisas, ele não colocou nos judeus, nos fariseus em especial, ódio contra Jesus. Isso aí eles tinham por causa do pecado. Aquela doutrina da predestinação maligna, aquela interpretação da predestinação feita por Agostinho, que sem sombra de dúvida é maligna, né? É para lançar a culpa do mal sobre Deus, e isso não é verdade. Só está dizendo que Deus determinou uma hora, um dia para a morte dele, que era na Páscoa, ok? Na hora nona, e na Páscoa também. Então Deus estava determinando o mês. Deus determinou todas essas coisas. E podemos dizer que Deus determinou até o ano. Por quê? Porque Daniel falou nas 70 semanas, olha, desde a ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o Messias, seriam 762 semanas, ou seja, seriam 483 anos. Então, desde a ordem para edificar Jerusalém, você conta 483 anos e você chega próximo do ano 29 da era cristã. Então, podemos ver que Deus tinha determinado a hora, o dia, o mês e o ano da morte do Messias. Talvez Deus tenha determinado que Jesus morresse exatamente 4.000 anos depois da criação de Adão. Esse ponto nós veremos mais à frente.